Bom dia! Hoje é sexta-feira, 10 horas da manhã, então a gente tem um encontro para falar do Ayurveda. Então eu desejo bom dia a todos. Sexta-feira é o fim da semana, início do fim de semana, então a gente se prepara para um bom descanso, né? Então, eu sou a Tatiana Araújo, terapeuta em Ayurveda, yoga terapeuta, reikiana, ou seja, sou terapeuta integrativa. Tenho várias técnicas para trabalho com terapia. E hoje o assunto é Vata, dosha Vata, biotipo Vata, humor Vata, né? E aí eu te faço algumas perguntas, né? Se você sente muito frio, se você tem insônia, uma mente agitada, se você não consegue seguir uma rotina, você fica todo atrapalhado no seu dia, o teu dia não rende, você acorda com uma energia muito alta e quando chega tarde, essa sua energia ela acaba caindo, vem um cansaço grande. Você é muito ansioso, né? Então, são algumas perguntas que você pode identificar que você é um vata. E lembrando que o vata ele é um dos três doshas, então você não é só vata. Você pode ser um kapha vata, um pitta vata, pode ter uma mistura aí. Então a gente sempre tem que lembrar que nós temos esses doshas, esses esses humores, esses biotipos conosco. Então o que eu vou falar hoje é é só para vocês entenderem melhor sobre o vata. Então eu não quis trazer os três juntos para não confundir tanto. Então, o Vata, ele traz várias questões nossas de ser agitado. Ele lembra muito o nosso dia a dia. Quem hoje não tem esse dia a dia agitado? Corre para lá, corre para cá, porque ele é movimento. O Vata, ele é movimento. E por que ele é um movimento? Porque ele tem dois elementos que eu falei no programas anteriores, e ele é o ar. Então, o elemento essencial do Vata é o ar, mas ele tem o éter também. Então, o éter é o espaço. Imagina um espaço vazio, cheio de ar. Então, esse é o Vata. Então, ele é leve, ele é seco, ele é frio. Então, a pessoa que tem a constituição, a essência Vata, muito Vata, então ela vai ter essas características do vento. Então, como que o Ayurveda ele vem para equilibrar o Vata? É sempre com o oposto. Então, se ele é leve, eu venho com algo pesado. Se ele é seco, tem que ser algo mais nutritivo e por aí vai. Então, vamos lá. Quem aí se identifica com Vata? Quem tem o físico, o emocional, o mental do Vata, né? Então, Vata é aquilo que move as coisas. O Vata é esses dois elementos que eu falei, então por isso o movimento ao ar, o espaço, ele é vazio, então ele se movimenta e ele é muito leve. E ele também move os outros doshas. Ele vem para movimentar os outros doshas, o Kapha e Pitta. E ele é o que sustenta a inspiração e a respiração, né? Então ele é como se fosse o responsável pela respiração. E aí além do movimento, ele acaba controlando os impulsos, os impulsos físicos e mentais. Então, quando o Vata ele está equilibrado, ele é o máximo, né? Ele é criativo, ele é rápido, ele faz a coisa acontecer, se movimentar. Então, quando ele está em equilíbrio, é fantástico. E ele é responsável também por manter o bom funcionamento dos sentidos, de todos dos cinco sentidos. Então, se você mantém esse vata equilibrado, ele consegue manter os sentidos bem equilibrados também.
E ele é responsável também por manter o movimento, mas esse movimento que eu quero dizer é um movimento saudável, né, do nossos 7 tecidos, desde dos músculos, do sangue, dos ossos e por aí vai. Então, ele é como se fosse responsável por manter tudo isso, esses sete, os dados, né, funcionando bem. Porque as características, doenças do Vata que eu vou falar mais tarde, eu até listei aqui, vou pegar para não esquecer. Geralmente a gente vai falando e acaba esquecendo de alguns. E vocês vão ver. Então, assim, a maioria das doenças, ele remete ao Vata. Então, a gente tem Vata é movimento. Então, esse movimento, ele é responsável pelo movimento do corpo. Então, imagina, né, o andar, o respirar, a movimentação de tudo, todo o nosso sistema dentro, né? E o Vata, quando ele tá no seu natural, que a gente fala quando ele tá equilibrado, ele também é responsável pela vontade de viver. Ele tem uma vontade gigante de viver. Ele é entusiasmado. Sabe quando você encontra aquela pessoa bem, assim, que quer viver muito, assim, que tem uma vida que você olha, caramba, e ela não para um minuto, ela tá aqui, ela tá lá, e ela tá, e é o natural dela. Então ela é bem, o Vata, ele é bem entusiasmado. Isso é contagiante, isso é maravilhoso. O Vata, ele é uma pessoa que eu já falei lá atrás, que ele é muito criativo. Então, é, ele cria algo e em desequilíbrio ele não tem esse movimento da ação, de lá fazer, mas ele criou. E aí vem o Pita, que é o inteligente, que é o da ação, aquele que é organizado, enquanto o Vata não tem rotina nenhuma, ele não consegue seguir uma rotina, justamente pelos elementos dele, então um espaço vago, cheio de ar, o que, que acontece? A pessoa não fica aqui no agora, ele é numa terra, então ele vive no mundo da lua. Então ele não consegue seguir uma rotina. Enquanto isso, o Pita consegue. Então, enquanto ele é criativo, ele é, ele é, ele pensa rápido, a mente dele é muito rápida. E aí vem o Pita, vem e realiza o projeto do Vata. E a mente do Vata, ele realmente é muito rápido, ele tem a compreensão rápida das coisas, mas isso não significa que ele tem uma memória boa. Ele esquece muito rápido as coisas, justamente porque ele é esse movimento, ele não para, ele presta atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então ele não tem essa memória que o Kapha tem. O Kapha tem uma memória gigantesca de elefante, mas o Vata já não. O Vata ele esquece muito rápido as coisas, né? Ele enche tanto a tua mente de muitas coisas, sabe? Que até comer, a alimentação para ele não chega a ser tão importante. A alimentação ele até deixa passar, ele sente fome sim, mas ele deixa até passar, sabe? Agora não, a alimentação, a nutrição com o alimento não é tão, não é que não seja tão importante, é que ele acaba deixando passar. E às vezes ele come, sei lá, 2 vezes por dia. Esquece. Diz, nossa, eu não almocei hoje. Eu não jantei hoje. E o Vata é um dos três doshas que ele necessita dessa nutrição maior que dos outros dois. Então a gente tem que ficar um pouquinho de olho no Vata, assim. Porque o desequilíbrio dele é muito fácil de termos justamente pelo nosso dia a dia. E tem os horários Vata também do dia. Então, a gente tem que prestar atenção também nesses horários. Porque se eu estou com o meu Vata muito elevado, então eu tenho que vir com o oposto. Então, eu não posso trazer mais do mesmo, porque eu vou me desequilibrar mais, vou aumentar mais. E a fase do Vata, como eu falei lá das 3 fases, então o Vata ele vem para essa fase mais do envelhecimento. Então, pode perceber que os idosos têm realmente a característica muito vata. Começa a esquecer as coisas, não se alimentam bem,
a pele acaba ficando fina, ficando mais seca, precisando de nutrição e por aí vai. Então, o que governa, o Vata, ele governa a respiração, a transformação dos tecidos, ele tem a função motora, ele tem as funções sensoriais e secreções, ele, ele é frio, ele tem as mãos e os pés frios, mas é um frio diferente do Kapha. Ele é seco, ele é frio e seco. Então, a mão de um Vata, ele é gelado, ele é frio, mas a pele é seca. O do Kapha, a pele também é gelada, mas ela é úmida. Ela é um pouquinho úmida, macia. Então, é diferente do Vata. E aí ele tem os ossos mais expostos, né? Então dá para ver. O Vata, ele é uma pessoa mais alta, mais magra, e são características gerais. Isso não significa que eu posso pegar uma pessoa que não tem essas características físicas e ela pode ser muito bem Vata. Então ela tem a memória curta, ela tem um raciocínio fraco, né? Porque é muita coisa ao mesmo tempo para ela. A compreensão mental é ágil, mas o raciocínio dela é um pouquinho fraco, dependendo da pessoa, bem fraca. Né? E aí, como que é a alimentação desse Vata? A alimentação dele tem que ser mais pesada, tem que ser mais nutritiva. Eu falo muito das raízes para eles, justamente porque ele tem um intestino preso. Ele precisa de algo mais oleoso, mais nutritivo, até para o intestino dele funcionar legal. Ele tem muitos gases, então uma pessoa Vata, ele tem muitos gases, e às vezes a gente, meu intestino tá preso, então vamos tomar mais água. Sim, porque o Vata não toma água. Falta água uma das características faltantes é a água no Vata, então por isso que ele é muito seco. Então, beber mais água, prestar atenção na alimentação. A alimentação geralmente tem que ser morna, até para aquecer. A gente fala que alimentação fria, né? Muito fria, dependendo da temperatura que está a sua região, onde você mora, onde você está. Ela também conta muito para alterar o Vata. Mas também nada que a gente não consiga harmonizar, pacificar esse Vata. O Vata, até o exercício do Vata, até o yoga, o yoga terapia que a gente traz para o Vata, tem que ser diferente dos outros doshas. Tem que ser academia, vai para academia, que tal a gente passar musculação para o Vata? Né? É aquela rotina, a musculação é aquela repetição. Ele trata com peso, então ele vai, né, trazer esse peso que o Vata precisa. Então eu vou para academia, eu não vou fazer o cross, porque o cross vai vai desequilibrar mais ainda o Vata. Então a musculação, eu estou dando um exemplo bem básico. Não entendo de academia, então é um exemplo bem básico para a gente saber. E o yoga também é diferenciado. Então, o yoga não tem que ser para pacificação desse vata. Então, a gente tem que prestar atenção com a yoga terapia, a gente fazer esse levantamento do diagnóstico, o ayurvédico, e saber, olha, ele é vata, mas ele tem um pita ali, tem um kapha, e harmonizar esse yoga para essa pessoa. Né? Então, essas são algumas coisas, alguns segredinhos para o Vata. Aí na massagem, a Bianga. A Bianga, ela é ótima pro Vata. É oleação, é onde você pode olear mesmo o Vata, que é nutrição. Então, é ótimo. E aí, o que a gente sempre fala dos óleos, os óleos condutores, os vegetais, prensados a frio para fazer essas oleações, até mesmo a autooleação, a automassagem, é o óleo gergelim, morninho. Então, o Vata, ele precisa disso, ele precisa dessa oleação. E dependendo do desequilíbrio do Vata, fazer essa autooleação todos os dias seria fantástico.
Mas aí, compreendendo o clima que está no momento, como está a tua casa, como está o teu vata, sempre levando em conta o seu dia a dia, o que você come, como você acordou, o que você tem, assim, você acordou e hoje, justo hoje, você tem um dia agitado. Então, já pacificar esse seu vatinha antes de ir para o dia. Então, é bem importante. O jejum pro vata, né? Então, sempre falam dieta, assim, as dietas do Ayurveda são bem famosas, então todo mundo sempre pensa em massagens e dietas. E como que é feita essa dieta, esse jejum pro vata? Se a gente analisar bem, se ele precisa de nutrição, ele quase não come, ele vai precisar de jejum? Talvez não, talvez sim, depende, mas mesmo que faça uma dieta direcionada, esse jejum direcionado para o vata, o profissional tem que estar bem atento a ele. Então, às vezes, você faz por conta e você vai aumentar mais esse vata, você vai desequilibrar, que é ao contrário dos outros dois doshas. Os outros podem fazer esse jejum, aí depende do que a pessoa está precisando, quantos dias. Às vezes eu posso fazer de 3, 5, 7 dias, depende, um dia. Então depende muito. O vata geralmente não precisa desse jejum. Mas a dieta é legal para o vata, porque nessa dieta vai entrar coisas direcionadas para esse dosha. Então é bom. Então por isso que é muito legal um profissional sempre estar com vocês para direcionar melhor. E tem gente que quer fazer o jejum, pega lá, tá, eu vi na internet, fiz não sei o quê, vai lá e faz, e de repente desequilibra mais ainda aquilo que ela queria pacificar. O que todo mundo acha legal do vata, que é assim, que todo mundo queria, ou quer, aliás, é porque o vata emagrece muito rápido, né? Ele não tem, ele não consegue sustentar esse peso corporal. Então, todo mundo acha o máximo ser vata, porque o vata emagrece muito rápido. Enquanto o kapha, ele já tem esse problema para emagrecimento, e o pitta é aquele que tanto engorda como emagrece também. Para ele está ali no meio. Mas o vata, para ele ter essa constituição física, corporal maior, para ele já tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, o vata, ele emagrece muito rápido. Por isso que quando a gente for falar de kapha, eu vou trazer o oposto dele. Então, às vezes vai entrar coisas de vata, né? Porque o vata emagrece muito rápido. Mas esse emagrecer muitas vezes não é saudável. Não é saudável. Então, pro vata é aquela coisa de a gente pegar no colo, vem aqui, vamos conversar, vamos acolher, vamos nutrir, vamos trazer ele pro hoje, né? Porque por isso da ansiedade do vata, porque ele sempre tá para lá. Ele não tá aqui conosco agora, nesse momento. Então, ele tem essa dificuldade também de aterrar, de estar aqui. É sempre mais para frente. O vata, ele tem na sua personalidade de uma pessoa mais tímida. Então, se você encontrar um vata por aí, ele está mais tímido, ele é mais tímido. Então, o vata, vamos dar um exemplo, tem uma briga acontecendo aqui na nossa frente. O Pita é o primeiro que vai lá, sabe? Eu vou lá, eu vou acabar com essa briga, vou não sei o que lá. O vata, ninguém viu o vata, ele subiu por causa do movimento. Ele não para. Então, tipo, cadê o vata? Se foi, ninguém viu o vata saindo. E o kapha fica ali, de longe, olhando, não vou me meter, qualquer coisa depois eu falo. Então, o vata, quando você menos esperar, cadê? Eu não sei se vocês têm alguém muito próximo que você está conversando, está falando, a pessoa, o quê? Como? Por quê? Onde? Entendeu? Ou de repente você está falando com a pessoa, você vira, cadê ela? Sumiu. Esse é o vata. Deixa a gente na mão. Então eu vou
Vou pegar aqui as coisas que eu listei para vocês. Então, levando em conta a importância do Vata para o Ayurveda, a gente tem que saber, a gente trabalha com os 6 sabores na alimentação, então o Vata ele tem os deles para equilibrar, ele precisa dar mais atenção para essa nutrição, a oleação, através das massagens ou de outras técnicas que o Ayurveda tem. O Ayurveda tem várias técnicas para classificação também do Vata. Criar uma rotina. O que eu faço com as pessoas que estão, principalmente com a mente muito Vata, e é que acaba a rotina dela do dia a dia toda bagunçada? O que acontece? Eu faço essa entrevista com a pessoa, tudo que ela tem no dia dela, são coisas mínimas que vão me ajudar. Então eu coloco lá, eu vou listando tudo isso. E aí eu faço uma rotina para ela, respeitando o dia a dia dela. Às vezes uma pessoa, vamos dar o exemplo de uma mulher, ela está muito Vata, ela acabou de ter um bebê, a vida dela se transformou, ela não está conseguindo dar conta do dia a dia dela. E ela já tem na sua essência, na sua energia, essa parte energética dela, o Vata. Então eu tenho que levar em conta. Ela acabou de se tornar mãe, ela acabou de ser mãe. Entendeu? Então, como que eu posso pegar uma rotina dessa mulher, uma rotina minha, que não tenho filhos, ainda não tenho certas responsabilidades que ela tem, e meu dia a dia é muito diferente do dela. Então, por isso que eu faço essa entrevista, esse levantamento, e coloco uma rotina, que é o Dinacharya, né, que a gente falou no outro programa. Então, essa rotina saudável, ayurvédica, conforme a sua realidade. Quando a gente fala das rotinas, para o Ayurveda é muito importante, para o equilíbrio. E trazendo o equilíbrio para o nosso dia a dia, a gente acaba prevenindo muitas doenças. Então, quando a gente fala em rotina, todo mundo se assusta. Assim, nossa, vai ser difícil, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não vou acordar mais cedo, eu não vou fazer isso. Então, já tem esse preconceito com rotinas. E a rotina é saudável, ela tem que ser leve, ela tem que somar no nosso dia a dia, ela tem que equilibrar. Nem que a gente demore um mês para conseguir adequar, não tem problema. O pouco que eu ou você fizer é muito. Então a rotina é muito importante, é muito importante para o Vata, porque ele não segue rotina nenhuma, ele não consegue ter rotina. Então para o Vata é muito importante. O Pitta já é diferente, o Pitta ama uma rotina, e arte é alguma coisa que sai daquilo que ele planejou. Então, assim, para você ver como os doshas, eles têm essas características diferentes. Então, por isso que a gente tem que trazer um pouquinho, trazer um pouco do Pitta para essa rotina do Vata, para ele conseguir seguir. E quando a gente começa a ter os benefícios dessa rotina, se eu fiz hoje, é meu primeiro dia na minha rotina ayurvédica, direcionado para a minha realidade, o que vai acontecer? Eu já sinto os benefícios no primeiro dia, mesmo que eu tenha feito, sei lá, 3 itens da minha rotina. Já sinto os benefícios. Ele é instantâneo. E tem outros que eu vou sentir mais para frente. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, algumas características pessoais, e depois eu vou falar dos desequilíbrios, que são as doenças. Algumas só, porque a lista é grande. Então, geralmente, isso não significa que você vai olhar para uma pessoa e falar assim, cara, você é Vata. Não. São coisas que são características do Vata, mas são características gerais. Então, vamos lá. Cabelo. Ele é seco. Concorda? Por quê? Porque ele tem um elemento ar, movimento, leve e seco. Então, cabelo, pele, são. Os dentes, eles são saltados, eles são grandes e tortos. Vixe, vixe. Gengivas magras. Uma coisa que eu não falei. O Vata, ele fala muito rápido,
sabe? Ele fala, não para, vai falando, tipo, você até cansa, cara. Como você fala? Eu tenho certeza que vocês conhecem gente assim, ou vocês são, né? Os olhos são, para o Ayurveda, é uma das partes do nosso corpo muito importante, os olhos. Então, vamos falar dos olhos do Vata. Eles são olhos encavados, pequenos, secos. Então, olha aí, o seco de novo trazendo para o Vata. Mas são ativos. Então, eles acabam sendo opacos com sobrancelhas finas. Tem mesmo, né, gente? Com sobrancelha bem fininha. Tem mesmo. Né? E geralmente são castanho ou preto. A pele, bom, aí eu vou falar da característica. Então, a pele seca eu já falei, mas ela pode ser fria, como eu disse, eu falei das mãos e dos pés, mas a pele pode ser fria, enrugada, por quê? Porque lembra que eu falei da fase vata? Então ela também é enrugada. Estriada, nossa, verdade, gente, olha aí. E geralmente a pele de uma pessoa ela é parda ou negra, né? Geralmente, porque eu conheço muito vata que não tem essa característica na pele. Né? E apresenta, né? Não todo mundo, mas alguns apresentam verrugas escuras. Então são algumas coisinhas aí para vocês, né? As unhas, vocês sabiam? Por isso que eu não uso esmalte. Não só por isso, tá? Eu não uso esmalte porque eu faço algumas produções de alguns cremes, de alimentação ayurvédica, e eu não gosto muito do esmalte, porque eu não uso luva, eu não uso nada, e aí você já sabe, o esmalte ele acaba trazendo pra gente. Então, eu não uso, não tenho esmalte nenhuma, mas através das unhas eu consigo identificar também o dosha que eu tenho que pacificar. Sim, através das unhas. Faz parte do nosso diagnóstico. Então, elas são ásperas e quebradiças. Elas são ásperas e quebradiças. A atividade física eu já falei, eu coloquei aqui para não esquecer, mas eu não vou falar porque eu já falei. O Vata, por ele ter essa movimentação dele, então ele é rápido e leve. Então, esse movimento do Vata, o andar, tudo, ele é leve e muito rápido. Ah, tá. Tem uma coisa que eu não posso esquecer, para vocês verem, o Vata está aqui na minha mente, porque eu anotei para não esquecer. A cromoterapia também faz parte da minha pacificação de algum dosha que você tenha que pacificar. Então, a cromoterapia, ela entra na sua rotina justamente para trazer o equilíbrio. Então, as cores do Vata, assim, você sempre vai ver que são tons pastéis que acalmam e acabam aquecendo. Então, são cores de roupas, não só de roupas, mas do ambiente. Eles geralmente têm sem perceber mesmo, eles usam essas cores, né? Os tons mais pastéis. Então, tons pastéis que acalmam, que aquecem, né? Então, são alguns detalhes que a gente acaba observando que ajuda muito. Às vezes, a pessoa não precisa mexer muito na alimentação, não precisa fazer tantas coisas. Eu consigo pacificar ela com coisas simples. Antes de entrar na pandemia, então as pessoas, eu coloquei um projeto de a gente ir na casa, né, e trazer o benefício do Ayurveda para o teu ambiente, para tua casa. Então foi muito legal. E pena que a pandemia entrou e a gente não pôde continuar com esse projeto. Tanto é que ia iniciar logo. A gente entrou em contato com algumas pessoas, a gente estava fazendo esse experimento, assim, que nós profissionais sabemos que é grandioso. Mas para as pessoas que não conseguiam nem pronunciar Ayurveda, para eles é um mistério. Como assim, né? Como assim a minha geladeira vai fazer
vai fazer uma diferença grandiosa. Como assim meu guarda-roupa? A posição das coisas, as cores, até as plantas, né? Tem as plantas, claro que a gente mexe com as plantas, as plantinhas que pacificam algum dosha ou equilibra melhor algo que você está precisando. Então, esse projeto agora vai ter que esperar, né? Passar tudo isso para a gente voltar. Mas é bem legal, é bem interessante mesmo. Então, eu falei que ele é tímido, lembra que eu falei? O Vata é tímido. É até bonitinho de ver o Vata. Só que, ao mesmo tempo, ele acaba sendo inseguro, né? Ele não tem, ele é muito inseguro. Então, por isso é que ele sofre também com a ansiedade. Ele não, como ele não tem essa é diferente do Pita. O Pita ele é muito seguro, ele é muito dono de si. O Vata já não. O Vata é totalmente o contrário. A tendência dele é de ser instável mesmo, o Vata. O Vata ele é instável. Ele, ele não tem a estabilidade. Ele é muito estável justamente pelo movimento, né? O movimento do vento, do ar. Ele, ele não, ele tem uma característica bem diferente do Kafka. Ele não guarda rancor da pessoa, ele não guarda raiva, ele não leva aquilo para frente. Não é porque ele tem uma memória fraca, não. É porque para ele passou, já era, entendeu? O Kafka ele já guarda, ele guarda, sei lá, 300 anos. Mas ele vai lembrar exatamente quando são. O Vata tá tão no mundo da lua que ele não guarda, ele não. E também não resolve, dependendo, ele não resolve, ele simplesmente passou, já era. Aí vem o Pita, não, o Pita vai, resolve e acabou. Também não vai ficar pensando nisso, esse assunto já morreu, já passou. Então, o Vata, ele é assim, né? O desequilíbrio, assim, que eu já falei em outras palavras, é a agitação, desequilíbrio bem assim, explícito de Vata, é a agitação, ansiedade, medo e nervosismo. Ele é bem nervosinho, assim, mas não é como o Pita, né? O nervosismo dele é diferente do Pita, né? Uma particularidade, uma curiosidade que eu coloquei aqui é que os Vatas, eles conseguem ganhar dinheiro rapidamente. Eles conseguem ganhar dinheiro rapidamente, gente. Isso não significa que eles guardem o dinheiro também. Ou seja, do jeito que eles ganham, eles gastam, né? Então, assim, eu conheço bastante gente assim, então olha assim, isso daí eu já sei por quê. Então, assim, tem gente que ganha mesmo assim, dinheiro com muita facilidade, mas também vai com uma facilidade maior ainda. Então, esse é o Vata. Ele nem vai segurar nada mesmo, né? Quem vai segurar dinheiro? Me explica, né? Por isso que a gente tem que equilibrar com uma rotina, trazer essa rotina, essa nova realidade para pacificação. Então, agora vamos falar um pouquinho das doenças, dos desequilíbrios. Então, ele emagrece muito rápido, como eu falei. Ele tem, no desequilíbrio dele, lembra que eu falei que ele tem amor pela vida, ele é entusiasmado? Então, quando ele está em desequilíbrio, é ao contrário. Então, ele tem a falta desse entusiasmo. Ele tem tremores, sim, tremores são de Vata, tiques nervosos, bruxismo, distensão abdominal causado por gases, como eu falei antes, né? Insônia, desorientação sensorial, sim, porque ele é responsável pelo bom funcionamento, né? Fala, igual eu falei, muito rápido, incoerente, às vezes a gente não entende nada que aquele Vata está falando, né? Síndrome do pânico, gagueira, confusão mental, depressão por esgotamento e hipotensão. Pois é. E aí vem outras causas, por ele não ter essa nutrição, por ele não lembrar de comer, por ele não se cuidar, não fazer essa rotina, esse dinacharya, essa rotina diária para ele. Então, ele tem uma má lubrificação articular, então quem tem problemas com articulação. Então, esse vem do Vata. Então, rigidez muscular também, claro, né? Porque, né?
vata, então ele funciona, então essa rigidez ele vem do vata. E aí vem ele acaba sendo sujeito a artrite e artrose após os 50 anos, lembra? Vata no envelhecimento. Ele perde a energia muito rápido, igual eu falei, ele acorda com a energia lá em cima, mas ele gasta de uma vez só, porque o Vata é Vapt-Vupt, então ele acaba gastando muito rápido. Então essa perda de energia também é muito rápida, que acaba causando essa ansiedade e desgaste físico, né? É diferente de uma pessoa que já está ali, como o Pita, que está ali trabalhando mesmo, mas não gasta tudo de uma vez, e por dias e dias, aí ele tem esse desgaste mais físico ou mental. O Vata não, é muito rápido esses desgastes, né? Ele tem os lábios secos e rachados, ou rachados, então isso é uma característica muito que eu vejo em mim sempre, então às vezes eu sei para que eu tenho, então dizer, opa, meu Vata hoje tá nas alturas, então eu já consegui identificar, né? E uma das características também do diagnóstico, que um dia eu vou falar só sobre isso, é a gente também acordar e ir lá mostrar a língua para nós mesmos diante do espelho e já verificar a toxina, o AMA que a gente precisa, que está ali elevado. Uma delas identifica o dosha também, que a gente precisa cuidar. Olheiras e perda de apetite. Então, sei lá, hoje eu fiquei estressada, fiquei nervosa, eu não tenho apetite, eu não consigo comer. Ao contrário da maioria das pessoas que eu conheço. Ela, nossa, deu estresse, deu ansiedade, elas comem. O Vata, ele não come. A gente não consegue comer. Entendeu? A gente tenta comer, mas a gente passa mal. Então, essa é a diferença do Vata. Então, ele também não consegue. Ele não consegue comer, ele perde apetite com muita facilidade. E as olheiras. Oi, gente. Então, essas são algumas coisas, são algumas características muito legais e não legais do Vata. Então, se ele está equilibrado, é o máximo. Se ele não está equilibrado, a gente já viu que pode acontecer, né? Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa trazer coisas boas para o nosso dia a dia. Eu estou falando só sobre Vata, dando uma pitadinha do Pita e do Kapha, porque, sinceramente, nós temos os outros doshas também. Então, não dá para cuidar só do Vata, pegar tudo isso do Vata. Ele traz mais coisas aí. Né? Então, ele tem harmonização. O Vata tem harmonização do cérebro e do sistema nervoso. Olha que legal. Muito legal, né? É bom a gente saber algumas coisas, né? Então, eu vou falar dos 2 horários que a gente tem no dia que é do Vata. Então, das 2 horas da tarde até as 6 é um horário Vata. Então, opa, vamos abrir o olho, dali é um horário Vata. Às vezes para o nosso trabalho, para alguma coisa nossas, esse horário Vata vai nos ajudar. Imagina que legal. Porque a gente precisa ter um movimento, a gente precisa ser rápido, pensar rápido, ser criativo. Então, esse horário pode nos ajudar no bom sentido, equilibrado ou não. E depois ele é das 2 horas da manhã às 6 da tarde, da manhã. Então, das 2 horas da madrugada, da manhã até às 6. Então, a gente acaba acordando no horário Vata, tipo, tô falando eu e outras pessoas, a gente acaba acordando no horário Vata e outras pessoas já entram no outro biotipo, no dosha, né? E aí eu vou falar esse horário depois com os outros doshas que vocês vão entender. Quando a gente fica com aquela preguicinha, o corpo a gente começa a ficar pesado, o dia começa a ficar pesado, aí começa a dar umas coisas assim meio estranhas. É porque você passou do horário e já entrou no outro dosha, né? Ai, ai. Bom, a estrutura muscular, coloquei aqui também para vocês entenderem um pouquinho. A estrutura muscular dele, a constituição é leve, o corpo ele é magro e estrutura mediana. Então, a gente pode até, sabe o falso magro? A pessoa parece ser magra, mas ela não é. Então, ele é um vata.
Ele é um vata. Por isso que eu falo, tome cuidado quando a gente olhar e já querer falar, olha, você é isso, você é aquilo. Então, tem o vata, que ele é um falso magro também. Ele tem os tendões musculares e veias visíveis, né? Então, as veias são visíveis, as tendões também. Então, aquela pessoa que só olha assim na mão, minha mão é de cafo. Acho linda a mão, meu pé de cafo. E você vê, você já vê tudo aquilo soltando. Então, você fala, opa, é o vata. E aí, a gente, no diagnóstico, para a gente fazer esse levantamento para pacificação, a gente leva em conta como é as fezes, a urina, o sono, a sede, igual o vata não bebe muita água, a urina ele produz menos, justamente por essa falta de água. As fezes, geralmente, as fezes de um vata são secas, duras e escassas, né? Então, porque ele tem um problema, né, de intestino preso também, né? E o sono de um vata é aquilo que eu falei, tipo, se ele é instável, então como o sono dele vai ser estável? Também não é. Então ele tem um sono bem atribulado, ele dorme pouco e é interrompido. Então isso significa que ele tem insônia, não consegue dormir direito, e aí ele acorda, né? Como que você acorda depois de uma noite assim? E a transpiração dele também, ele é menos, né? Tipo, ele transpira bem menos que os outros. Então, o Pita, ele é quente, ele tem a potência quente. Então, ele acaba transpirando mais. E o Kapha tem toda uma estrutura maior. Então, ele também acaba transpirando. Já o Vata, não, ele não tem muito o que eliminar. Então, o Vata é aquela coisa que a gente tem que prestar muita atenção nele. O vata é aquela que a gente quer pegar no colo mesmo, quer acolher, quer trazer, quer nutrir, quer cuidar. A gente olha os nossos avós, pessoas mais velhas assim, mais idosas, a gente quer fazer isso, né? Porque eles já fizeram muito. E agora é a vez da gente fazer isso por eles. Então, Cata, vem aqui, seu vatinho, vamos fazer uma massagem bem legal, gostosa. Às vezes eu não posso olhar muito não posso fazer uma abianga com as manobras como eu faço numa pessoa jovem, numa pessoa de terceira idade. Então eu tenho que levar também em conta isso, porque toda aquela estrutura ela precisa muito mais de acolhimento do que da própria massagem. E o importante é isso. Tem aromaterapia para ajudar a pacificar, sim. Tem os óleos essenciais, tem as ervas, aí tem muita coisa boa que a Ayurveda pode ajudar a pacificar um vata, mas uma delas é a gente fazer essa entrevista, esse levantamento do seu dia a dia, trazer a rotina diária do Ayurveda para a sua realidade. Aí a gente consegue pacificar. É muito interessante. Então, estão aí algumas coisas sobre o vata. Então, o vata é aquilo que move as coisas, ele é movimento, ele é ele que governa toda essa agitação, o movimento do corpo, o movimento de tudo, ele move os outros doshas. Então, ele é o movimento. Então, ele não fica quieto, ele vai e faz, ele vai papum. Então, ele é essa movimentação, movimentação que move as coisas. Que às vezes tem um kapha lá parado, estagnado, aí vem o vata, vamos levantar, lembra? O amor, a energia para a vida, para viver. Aí vem um vata, quer tirar esse capa daquele sofá que já está há dias, está ali jogado, está com depressão. Aí vem o vata para trazer esse movimento e esse amor à vida, o entusiasmo para viver. É muito legal, muito bom. Por isso que a gente tem que sempre estar tentando equilibrar esses nossos doshas. Isso não significa que a gente tem o dosha como essência, mas como eu já falei, no dia a gente passa pelos três humores.
Então, depende muito, muito, muito dos fatores externos. Então, o fator interno que está em você é que você vai trazer essa pacificação também. Aí tem mantras para vata, tem... Quando eu tô cuidando de uma pessoa, eu gosto de colocar um mantra que tenta ajudar a pacificar esse vata, trazer essa consciência energética para a pessoa, trazer o equilíbrio, trazer a calma, trazer ele para o hoje, seja presente, porque o kapha geralmente não está presente, né? Então trazer o presente para ele está mais sempre no futuro, tá? Por isso que é da ansiedade. Né? É isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor o Vata. Eu não trago essas terminologias que a gente usa justamente porque eu quero que vocês entendam da maneira mais simples possível o que é o que é o Ayurveda. Então, para mim, ele é prático, ele é natural e é muito simples. Embora a gente, quando começa nessa vida, de início a gente acha que é muito complexo, mas não é. Basta a gente observar a natureza, basta a gente observar. E as pessoas, tá, você acha que eu tô no tempo? Não sei, arruma. Problema seu. Arruma. Arruma um tempo. Nem que for de 1 minuto. Arruma um tempinho. Entendeu? Eu sou muito grata. Eu tenho uma gratidão enorme por ter conhecido esse universo, por ter chegado até aqui. E eu tenho muito para aprender, mas muito mesmo. Então, só o fato de estar aqui, tem essa outra concepção de olhar para a vida, já é grandioso. Para quem não tinha férias, para quem trabalhava anos sem tirar férias, sábado, domingo, feriado, que vivia naquela correria louca de eventos e turismo, para estar aqui hoje, para mim foi um presente que o universo me deu, um presente que eu ganhei, né? Então, eu espero que vocês tenham esse presente de poder observar-se e observar a natureza. Ela vai dizer muita coisa para você, ok? Então, eu espero vocês na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã. Estarei aqui novamente. E aí, eu vou falar também de um outro dosha. Vou explicar um pouquinho melhor sobre esse outro dosha. E se vocês quiserem saber mais sobre detox ayurvédico, entender melhor como funciona o detox no Ayurveda, segunda-feira agora, na unidade do Alzen de Arthur Nogueira, 7 horas, eu estarei falando sobre isso, né, o detox ayurvédico, porque agora tem muitas pessoas me procurando para emagrecimento. Então, eu vou abrir esse bate-papo presencial, vagas limitadas, claro, não dá para ser como antes, para a gente abrir esse bate-papo para eles entenderem o que realmente é o detox por Ayurveda. Então, fica aí o meu convite. Espero que vocês venham e curtam bastante essa sabedoria milenar, esse sistema de saúde medicinal nosso, que é o Ayurveda. Gratidão a todos, tenham um bom fim de semana e até a próxima. Namastê.